Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje e a nossa conversa agora é sobre aquilombar-se. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que tem lido e pesquisado sobre a questão racial nos últimos 15 anos no Brasil, em algum momento você ouviu falar essa expressão aquilombar-se, aquilombamento, quilombo. Essa ideia do tornar-se quilombo é uma ideia que Abdias do Nascimento, um importante ativista negro da área das artes do teatro aqui no Brasil, desenvolveu por volta dos anos 60, 70, inclusive que é título de um livro dele, Quilombismo. A ideia de quilombismo passa pelo processo de reorganização da vida política, afetiva, comunitária das pessoas negras a partir dos princípios e dos pilares do que é um quilombo. Esse conceito da ideia de quilombo como uma forma de organização autônoma negra, um espaço de tomada de consciência e de poder, está dentro do marco das discussões que são feitas dentro do pan-africanismo, que é uma outra discussão política que acontece no continente africano, ali por volta dos anos 50, 60, 70, na retomada dos territórios africanos na pós-colonização. Muita informação histórica? Esse giro histórico que eu fiz é para poder te localizar numa ideia que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que é o processo que eu entendo na clínica psicanalítica como a ideia de fazer palmares. Palmares, se você não sabe, o que eu acho quase difícil, foi um dos primeiros, um dos maiores quilombos no Brasil durante o período da escravidão. Os estudos vão falar que Palmares teve uma longa duração, uma população muito grande e passou por diversos modelos de liderança, sendo seu último importante, grande, reconhecido líder, Zumbi dos Palmares, o patrono do feriado do dia 20 de novembro. Na clínica psicanalítica, quando a gente está pensando numa abordagem que vai referenciar a experiência negra como ponto de partida para o processo da escuta, uma boa parte do movimento que as pessoas negras produzem em análise é a ideia de fazer quilombo. Fazer quilombo é uma estratégia anticolonial importante para o enfrentamento às experiências do racismo. Quando a gente produz quilombo, quando a gente faz o movimento de se reorganizar internamente, afetivamente, a partir de marcadores negros, a gente faz um movimento de rompimento com a estrutura colonial que valoriza a ideia do branco como a única ideia possível de beleza, de afeto, de sucesso. Esse movimento psíquico, simbólico de retomar as nossas raízes e retomar esse movimento, fazer quilombo, essa jornada de reconexão com a nossa própria experiência negra, é uma das partes, ou para mim, é uma das experiências mais importantes de um atendimento psicanalítico para pessoas negras. Mas afinal de contas, como é que a gente faz quilombo? Parte da ideia de fazer quilombo é romper com as estruturas e com os modelos de funcionamento do mundo branco. Isso não é uma coisa fácil, isso não é uma coisa simples, porque a própria lógica de funcionamento no qual nós somos criados é atravessada, pensada e organizada a partir da valorização da experiência europeia. A razão é sempre algo que está estruturalmente dado e organizado, nunca é algo que é experienciado e vivenciado. Esse é um marcador importante quando a gente está pensando numa jornada preta que se emancipa a partir de outros referenciais. Então eu, enquanto uma mulher negra, não sou uma mulher emancipada porque tenho doutorado, ou porque sou psicanalista, ou porque tenho esse canal no YouTube, e porque falo ideias que penso. Eu, enquanto uma mulher negra, sou uma mulher negra emancipada, ou em processo de emancipação, porque me reconheço negra e construo a minha ação no mundo a partir desse lugar do que é ser negra. Mas o que é ser negra? O que é ser negro? A Angela Davis vai falar que ser negro é uma invenção colonial, é uma invenção moderna, porque é uma categoria de controle dentro da estrutura do capitalismo. Negro e branco são categorias econômicas importantíssimas que articularam o processo da escravidão. Logo, a ideia que a gente tem sobre negritude é uma ideia inventada pelo mundo branco e que a gente tenta tão sistematicamente reproduzir e manter funcionando. É dentro da lógica de operação do mundo branco que a gente insiste em construir a nossa experiência de vida e a gente espera que nós sejamos reconhecidos dentro dessa experiência. Fazer quilombo é romper com essas ideias e reorganizar as formas de funcionamento. Fazer quilombo é um ato de extrema subversão. Fazer quilombo é um ato de extrema rebeldia. Fazer quilombo na psicanálise é um movimento de fortalecimento da sua psique afro, da sua psique negra, da sua psique ancestral. Todos nós
em algum momento da nossa vida, somos convocados pelos nossos ancestrais a fazer quilombo. Todos nós, em algum momento de nossa vida, escutamos o canto de Dandara nos convocando a fazer quilombo, a reocupar o nosso território, a reorganizar a nossa forma de existência no mundo. Cedo ou tarde, todos nós passamos por esse processo de voltar para casa. Quilombo e todas as suas expressões, como o samba, o terreiro, as experiências afro-religiosas, as experiências afroestéticas, os coletivos negros, as tranças, os turbantes, o afeto, as nossas ideias, são as formas psíquicas simbólicas de produzir quilombo. A gente não tem mais como... Talvez a gente tenha como construir Palmares, mas simbolicamente, do ponto de vista psíquico, todos nós precisamos construir a nossa pequena Palmares. Um processo de produção de uma psicanálise racializada, efetiva, que nos traga respostas para as angústias da colonialidade e do racismo, passa essencialmente por criarmos dentro de nós a nossa pequena Palmares. As nossas Palmares, quando se conectam, a minha, a sua, a nossa, vai formando uma multidão que vai crescendo e se fortalecendo. Em algum momento do tempo histórico, da nossa jornada nessa terra, os nossos ancestrais e as nossas ancestrais acreditaram com muita sinceridade que era possível produzir um espaço de segurança, de liberdade e de afeto. Todos nós somos convocados por essa memória ancestral para produzir a nossa própria jornada de emancipação, de afeto, de produção, de cuidado, de crescimento. A gente produz diversos movimentos, se inicia no terreiro, retoma nossas raízes, trança nossos cabelos, vai no Ileaê, desfila na escola de samba, a gente se conecta em ideias, em textos, em artes, em performances, a gente produz uma diversidade de linguagens e de maneiras de reviver o chamado ancestral. O Ocidente, o mundo colonial, pensa a ideia da ancestralidade como algo fictício, como algo que não é real, como algo que não se materializa. Mas a ancestralidade é tão material quanto você, quanto eu. A ancestralidade não é uma ideia vaga, uma ideia filosófica que se manipula ou que se articula para poder se viver em torno disso. A ancestralidade é tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fomos no passado e tudo aquilo que nós vamos ser no futuro. Não existe a possibilidade de produzir futuro sem produzir caminho a partir da ancestralidade. Liberdade é o desejo mais longo, mais intenso e mais necessário que os nossos ancestrais plantaram em nossos corações, em nossos territórios, em nossos corpos territórios. Por isso, fazer quilombo é um movimento permanente, insistente e irrecuável. Uma vez que você começa a sua jornada de produzir o seu quilombo, de aquilombar-se, de estar em movimento, e estar em conexão ancestral, isso não retrocede mais. Isso não muda, isso não volta. Então, nesses anos todos, trabalhando como psicanalista, apoiando pessoas negras na sua jornada de construção dos seus quilombos, uma coisa que para mim é muito perceptível é o momento em que esse despertar, em que esse chamado ecoa. Tem uma música que chama Vamos para Palmares. Eu vou deixar aqui em cima o link para quem quiser ouvir. De um rapper muito querido, amigo meu, do Gueto Shabazz, em que ele diz na música, ele conta o processo de retorno para Palmares. Mesmo que no caminho, no sangue e nos calcanhares, vamos para Palmares, vamos para Palmares. Enfrenta os Borba Gato e os Raposo Tavares, vamos para Palmares, vamos para Palmares. Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares, vamos para Palmares, vamos para Palmares. Não existe para nós, enquanto pessoas pretas, nenhuma outra possibilidade de produção de vida que não seja a quilombada. Produzir quilombo, fazer quilombo, é o processo necessário e importante de libertação do nosso lugar colonial nesse mundo. Eu espero e eu desejo sempre que esse lugar, que é o coletivo de Jeje, seja um potente quilombo. Para você que chegou até aqui,
Obrigada por ver o vídeo. A sua audiência é o que mantém esse canal funcionando, é o que me dá ânimo para voltar aqui toda semana e fazer um conteúdo novo. Para você que apoia o canal, eu agradeço o seu apoio. Ele é fundamental porque a circularidade do recurso financeiro é uma das nossas estratégias de enfrentamento. Ao longo desses 10 anos, eu só pude seguir produzindo o Coletivo de Jeje coletivamente com vocês, porque vocês acreditam e apoiam esse nosso processo de fazer Palmares de novo. Nós estamos juntos criando estratégias de enfrentamento ao racismo. Você pode se tornar uma pessoa apoiadora do canal, é só acessar o link aqui embaixo e fazer parte da comunidade de Jeje, acessar uma série de conteúdos produzidos por mim com muito carinho e com muito afeto, aulas ao vivo, encontros gravados, textos bibliográficos, discussões, grupo de WhatsApp. Para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando o que eu acredito. E você pode apoiar o canal compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo, comentando e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Construir Palmares é um processo coletivo, porque Palmares é um lugar, mas Palmares também é um estado de espírito. Eu encontro você em Palmares.